Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que, como você sabe, é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica na 704, 705 Norte, e da Prismac Turismo, que é a agência que vende a passagem aérea online mais barata e fica ali no setor hoteleiro norte, no edifício Garvey Park Hotel. Hoje estamos com a nossa bancada completa, né? Temos aqui o nosso amigo Luiz Solano, repórter do Planalto, né? João Eduardo Zisman, que está aí de volta, né? Depois tomou uns medicamentos aí, né? Parece que semana passada não estava bem, né? A coluna não estava me permitindo vir, não permitiu. Mas agora e vejam tudo bem. que, aparentemente, né, o João Eduardo Zisman é o mais novo aqui da bancada, mas, como eu disse, é só aparente, né? Ele fez a propaganda do Bebê Johnson na década de 60, então por aí você já vê, né, que ele não é tão novo assim, né? E temos aqui também um convidado muito especial que, inclusive, tem, né, aparecido no noticiário constantemente, muito em função até dessa fusão de partidos que nós tivemos aí, que é o nosso companheiro Chico Andrade, presidente do ex-PPS, né? E agora a MD, Movimento Democrático, não é isso? Mobilização Democrática, isso. Né? Mas queria que você fizesse a saudação, o Joãozinho também fizesse a saudação e o Luiz Solano, para que a gente pudesse começar a falar um pouquinho, né, sobre essa questão da política aqui no DF e também dessa fusão entre dois partidos, né? Tá certo. Cumprimentar você, meu amigo Raimundo, o Solano, o companheiro João e seus telespectadores. Nós, do ex-PPS, a gente fala com muito orgulho, porque o PPS deixa um legado muito rico, muito interessante. Foram 22 anos, 92 para 21, 22 anos de existência, de uma luta muito forte nas regiões e no país, lutando por mais democracia, lutando por mais transparência, enfim, lutando por aprofundar esse processo de diferença para mudar esse desequilíbrio regional, as diferenças sociais do nosso país, mas, sobretudo, contra um processo que começou em 2004, nacionalmente, quando a gente ajudou a eleger o governo Lula. E depois, já no curso desse processo, em função da sua interferência naquele momento, o governo do PT já querendo interferir, trazendo deputados, e principalmente deputados de ficha suja para botar dentro do nosso partido, que o presidente nacional do partido disse não, e naquele momento a gente saiu da base do governo e de lá para cá... Ali já começava Ali já começou todo o problema, toda a tentativa, né, de interferência, e a gente vem lutando na oposição. Né? E isso começa, aí depois a gente vai falar, isso começa um pouco da luta pela montagem da MB que vai começar agora. Luiz Solano, você parece que queria dar um bom dia aí para nosso telespectador, em especial para sua sogra, como é que é isso? Com certeza um bom dia para a Vilmar e todas as mães do Distrito Federal, porque nós temos aí a semana, o Dia das Mães, quero dar um bom dia para ela e quero depois fazer uma pergunta ao nosso querido Chico, porque eu tenho uma admiração muito grande em face do trabalho que faz ao lado de um outro grande líder, grande amigo, que é o deputado Roberto Freire. Muito bem, João. Olha, primeiro bom dia aos telespectadores, né? Bom dia ao Chico, que mais uma vez está aqui conosco, mas vendo uma situação diferente. Aí eu já quero iniciar fazendo um pouquinho de polêmica nessa fusão. É uma provocação logo. Não seria uma provocação, mas é um aspecto interessante dessa fusão partidária, né? Que diz respeito ao seguinte, são PPS, tem vamos dizer assim, uma ideologia, me parece, completamente distinta do PMN, que é um partido, inclusive, é o partido da deputada Jaqueline Roriz. Partido da Mobilização Nacional, não é isso? Enfim, tiveram em trincheira diferente durante a vida inteira, né? Como é que é essa fusão? Como é que se dá na prática? Como é que vai funcionar isso, Chico? Boa pergunta. Na verdade, se a gente for comparar os pressupostos estatutários, o PMN tem uma história interessante do nacionalismo. O PPS é que desde o fim quando em 92 rompeu com o PCB e monta o Partido Popular Socialista, ele já deixa para trás essa história de nacionalismo. Isso já não tem muita importância para nós. O PPS é um partido internacionalista. Mas do ponto de vista das políticas públicas, o PMN tem um estatuto, tem uma luta que começou com o Brand lá em Minas Gerais, uma luta pela esquerda. É verdade.
Nós, inclusive, por essas afinidades, há alguns anos atrás, nós já havíamos começado esse processo de fusão, que foi interrompido. Então, do ponto de vista ideológico, é claro que no mundo inteiro há uma discussão, afinal, do que é ser de esquerda hoje. Nós achamos, o PPS tem dado essa contribuição, acho que muito rica, e a mobilização democrática que nasce da fusão desses dois partidos, ela nasce com base nesse legado rico, também com base nessa luta nacionalista dos companheiros do PMN, mas também muito focado, muito voltado, refletindo muito sobre essas lutas históricas que começaram em 1922 com a criação do Partido Comunista Brasileiro. E depois de 92 com o PPS, que aprofundou. Então, o nacionalismo é que uniu, né? Eu diria que essa visão né? de centro-esquerda do PMN que contribuiu muito, né? Hoje, era importante dizer, a gente tem o olhar muito voltado para a importância de contribuir para um quadro da conjuntura nacional, né? Que a gente está aí há 1 ano e meio das próximas eleições. Exato. Isso, naturalmente, trouxe outra contribuição para que a fusão fosse feita agora de forma, digamos, mais apressada, que poderia ter sido feita com mais debate, mas a gente estava com uma faca no pescoço aí com esse projeto de lei lá no Congresso Nacional, que, felizmente, o Senado, só para completar a resposta, ele derrubou a urgência e o Supremo agora também impediu a sua tramitação, porque era um golpe nas instituições, um golpe na democracia e, sobretudo, para a formação de um novo partido com esse quesito, com esse viés ideológico ainda, não os partidos que montam para vender tempo de televisão, como tem muitos por aí, mas o nosso partido tem sua história e tem sua identidade, seu vínculo com a população brasileira. Chico, O Solano não está se contendo aí, vai lá, Solano. Estou ansioso aí, porque as eleições estão vindo aí, Chico. Vamos ter eleições em 2014. Certo. A minha pergunta é: qual o projeto do MD para Brasília? Governo do Distrito Federal? Qual o projeto do MD para a presidência da República? Terá candidato a presidente da República ou vai se unir a outros partidos? Em primeiro lugar, em Brasília. Só vou complementar a pergunta dele. O MD está à espera do Zé Serra para ser candidato à presidência? É uma pergunta interessante. Complementar aqui para o E a gente está chamando, não é o MD, não é só uma correção, acho que é para privilegiar o feminino, é a MD, a mobilização democrática. É importante essa pergunta. No Distrito Federal, como eu já disse em outra oportunidade que eu tive aqui, a gente, o ano passado, fez um congresso extraordinário para tirar o partido da base do governo, porque discordávamos da forma como o governo Agnello estava tocando as coisas no Distrito Federal, à base de um aparelhamento, de uma troca de cargos violenta, né? O governo parece que tenta viver sem oposição. Chico, só interrompendo um instante, só para o nosso telespectador entender. O PPS apoiou a eleição de Agnello, mas tão logo o governo começou, o PPS percebeu, né, todos esses desvirtuamentos do governo Agnello e saiu da base do governo, sendo que alguns parlamentares, talvez por outros compromissos e tudo, não saíram, né, mas saíram do PPS. Então, basicamente é isso, quer dizer, hoje a AMD me parece que surge com uma proposta de oposição efetiva ao governo e certamente é um projeto alternativo para a cidade, é isso? Sem dúvida. Complementando, e você apenas me ajuda, desde o ano passado a gente já vinha na oposição. Montada a mobilização democrática em nível nacional, feita a fusão, a gente mantém essa mesma proposta, esse mesmo foco. O governo do Distrito Federal, a despeito de estar trabalhando hoje com um caixa muito gordo, hoje mesmo os meios de comunicação estão divulgando aí que o governo vai gastar 5 milhões e 800 mil para comprar capa de chuva para as pessoas na Copa, quando a Copa vai se dar num mês que nem chuva tem. Não, e o estádio escândalo não falta para esse governo. Escândalo não falta para esse governo. Então a gente está dizendo, houve um pequeno debate no nosso partido dias atrás, que a gente escutando a importância de fazer oposições do governo, não é porque a gente não gosta do PT ou do seu Agnello, a questão é gostar da população de Brasília, é ter uma cidade mais saudável, apontar para uma cidade sustentável econômica e socialmente. E esse governo não está apontando esse rumo. Como é que pode não ser oposição vendo uma saúde matando,
um sistema de segurança que não tem qualquer tipo de planejamento. Quer dizer, hoje nós temos aí, eu acho que no último final de semana nós tivemos 10 homicídios em Brasília. Quer dizer, são coisas absurdas. E o governo parece que não é com ele. Sabe o que o governo parece? Aquela história, né, do casal que está discutindo no meio da rua. Aí a mulher começa, fala, e o povo vai juntando. Aí daqui a pouco, quando o cara percebe que está todo mundo observando, ele diz, e aí, o que ele respondeu? Quer dizer, parece que não é com ele o problema, né? É uma pena, e para complementar a resposta do meu amigo João aqui, no plano local, vou finalizar. Então, esse governo que tem problemas graves na saúde, porque o governo assumiu dizendo que em 100 dias ia resolver, ao contrário, morreram pessoas, crianças, adolescentes nos hospitais públicos. A culpa não é só desse governo, é claro que nossa dele ele não podia ter enganado a população como ele enganou, né? O transporte público continua da mesma forma, sem solução. Tem obras que estão sendo feitas, não se faz do dia para a noite. Mas a questão é da incapacidade, né? É de gestão. E esse governo tem quase total da Câmara Legislativa lhe apoiando. E ainda assim, patina 90%. Do jeito que faz. Essa é a questão. Hoje, só para encerrar essa parte, o PPS e agora a mobilização democrática, nós já estamos nos reunindo com outros setores da oposição aqui em Brasília e com os demais setores. Temos reunido com o senador Cristóvão, com o senador Rodrigo Hollenberg, com o amigo Toninho do PSOL. Tivemos um evento esse fim de semana no congresso do PSB, que teve até o pessoal da rede, você esteve lá, nós nos encontramos. E a ideia é ampliar esse leque de oposição para que Brasília para que a gente possa oferecer a Brasília uma opção de fato mais saudável. Brasília tem que caminhar para uma cidade sustentável em todos os níveis. É uma cidade global, mas que não continue sendo palco, pelo menos na sua máquina pública, de pegar os cargos e oferecer em troca de apoio político. Só isso que está acontecendo. No plano nacional, meu amigo João, é o seguinte, hoje nós estamos no 10º ano de governo do PT. Claro que ninguém está dizendo que tudo que o PT fez foi errado. Teve avanços, como avanços houveram. 10 porque você está contando de 2003 para cá, porque o PT exclui o ano de 2005, que é o do mensalão, né? Exatamente, que eles querem esconder. Mas veja... Apagar a história, né? Mas veja o que aconteceu. Hoje está se esgotando o modelo econômico, a inflação está correndo solta. A empresa que era uma vitrine desse país para o mundo, que era a Petrobras, a gente tem até medo de falar, porque tem que preservar o patrimônio brasileiro. Conseguir esculhambar com a Petrobras. Isso por conta do aparelhamento e o tanto de partido que tem apoiando esse governo. A inflação, há quem diga que já passa de 2 dígitos, né? Fora toda uma série de outros problemas que tem aí, não consegue dialogar com a sua própria base. E não pode, a essência, meu amigo Raimundo, da democracia, do meu ponto de vista, chama-se alternância no poder. 10 anos, acho que muita coisa. Acho que a gente teria que ter alguma coisa na Constituição que impedisse o mesmo partido de ficar mais do que 2 mandatos no governo, porque vem os vícios da corrupção, o apadrinhamento, toda uma gama de vícios corre atrás. Estamos discutindo, o nosso presidente nacional, o deputado Roberto Freire, tem conversado bastante com o ex-governador José Serra, pode inclusive vir a integrar o nosso partido. Não sei que cargo que vai ocupar, mas é uma das possibilidades, é um homem sério, que o país respeita, assim como outros parlamentares do Nordeste, do Sul, estão buscando o partido agora para entrar. A mobilização democrática nasce com esse sentimento, com o sentimento de centro-esquerda, com o sentimento de buscar alternância no país, para que a gente não vire daqui a pouco um nome que tem aí os nomes dos nossos vizinhos da América do Sul. Né? A Argentina está com um problema quase indo falando em quebradeira novamente. Né? Os problemas políticos na Venezuela e outros tantos, por conta de que não deram o devido valor à democracia. Acho que a população brasileira, a sociedade brasileira, ainda já está começando a reconhecer o valor da coerência e da luta do deputado Roberto Freire no plenário da Câmara, na sua luta nacionalmente, buscando colocar esses valores para a sociedade brasileira e para que a gente lute. Mas a questão não é o PT, então, é que a gente precisa mudar o poder. Terá uma candidatura presidencial ou participará de um amplo leque? A mobilização democrática, nesse momento, está se montando nacionalmente. Foi feita a fusão. É possível até que a gente tenha uma candidatura própria. Com certeza, mas hoje... a AMD não irá apoiar o governo que aí está no âmbito nacional. Ou seja, vai se juntar a que, se
não apresentar candidatura própria, se juntará àquele campo democrático que pretende a alternância. Esse é o cenário. Em Brasília, a mesma coisa. O cenário é de contribuir em Brasília e no país inteiro. No plano nacional, tem as candidaturas de figuras importantes e respeitadas, como do senador Aécio Neves em Minas Gerais, do governador Eduardo Campos em Pernambuco, um palco importante no Nordeste brasileiro, para esse xadrez eleitoral de 2014, da senadora Marina Silva, enfim, é com esse jogo, com esse cenário que a gente está trabalhando e acho que a mobilização democrática muito vai contribuir nesse sentido. Chico, você sabe que eu acho uma coisa interessante. Esse sentimento que animou, né, essa fusão, né, em busca de uma alternativa para o Brasil, claro que guardadas as devidas proporções, claro. Foi o mesmo sentimento, e João Zisman é testemunha disso, que animou os militantes do PSDB no Distrito Federal quando criaram um movimento chamado Movimento PSDB Resgatando Brasília, né? Quer dizer, é a busca do enfrentamento político. Como a gente sabe que a regra democrática é no processo eleitoral, então esse movimento se constituiu espontaneamente, eu digo até de parto natural, né, para poder aglutinar o maior número de forças no sentido de ir para o enfrentamento político com esse modelo que está aí preconizado pelo PT. Quer dizer, um modelo notoriamente incompetente, né? Um governo que se vê às voltas diariamente com escândalos de corrupção. Inclusive, Ribeiro, tivemos na segunda-feira aí o caso do Rio Grande do Sul. 2 secretários, um do PT ligado ao governador Tarso Genro, foi preso lá em Porto Alegre por corrupção. Esse é o DNA desse partido. Então, veja só, só que esse movimento dentro do PSDB, ele é mais, eu diria até mais ousado, porque ele diz o seguinte: nós precisamos salvar Brasília. Nós temos que resgatar Brasília, não pode mais Brasília ser desgovernada como está. Verdade, então esse sentimento, eu fico muito feliz de saber que isso está germinando em todos os partidos. Muito, né? Interessante. E veja, um dia desse eu sugeri para o nosso líder, deputado Rubens Bueno, lá na Câmara, uma elaboração de um projeto de lei que busque, no mínimo, limitar, restringir o gasto do dinheiro público com propaganda, com publicidade. Brasília, talvez, proporcionalmente, seja a unidade da federação que mais gasta, que mais joga dinheiro fora. Fora não, a gente sabe que não é fora, é dentro de alguns bolsos aí, em razão o grande problema não é nem a propaganda, é a mentira na propaganda. Não, e o cala-boca que se tem atrás disso aí da grande imprensa, da Pois grande mas eu mídia. digo, e o pior é você mostrar fatos que não são verdadeiros. Por exemplo, verdade. todo mundo sabe que a saúde em Brasília ela é caótica. Caótica, e a gente está aí, não pode repercutir melhor isso, ao invés de estar construindo um debate com a população, com a sociedade, em busca de solução efetiva. O próprio governo deveria ter interesse. Tem muito dinheiro para isso aí, mas esse dinheiro que está sendo jogado, né, muito dinheiro para propaganda para os meios de comunicação, desnecessário, porque bastava talvez menos da metade daquilo ali, a gente estava construindo uma escola de mais qualidade, creches para as mães, para as mulheres poderem trabalhar mais tranquilamente no mercado, irem para o mercado de trabalho com mais tranquilidade, né? Fazer a segurança pública que anda cada dia pior nessa cidade, enfim, isso a gente quer questionar. Eu acho que o projeto de lei tem tudo para vingar. Não tem nada disso. O artigo 37 da Constituição, ele fala que os governos têm que dar publicidade, mas não tem que esbanjar dinheiro pode ser dessa forma, falar, né? de tudo. Hoje tudo tem a marca do GDF. É um absurdo isso. Eu queria fazer uma pergunta de ordem bem prática. O PPS apenas tinha um suplente, perdeu 2 deputados distritais, Isso. Né? O antigo PPS, e tinha o deputado Augusto Carvalho, que assumiu a Câmara na qualidade de suplente. Isso. Pergunta uma coisa, o deputado Augusto Carvalho permanece na mobilização? Sim, nós acreditamos que sim. Todo companheiro do PPS, incluindo o deputado Augusto Carvalho, que queira fazer esse projeto que a gente planejou para o PPS e para a mobilização democrática, que é de estar fazendo oposição a esse governo, certamente vai estar junto com a gente. Nós achamos que o deputado Augusto Carvalho, pelo menos, tem dado mostras públicas de que está nesse projeto. Achamos que é isso aí. Ele, como qualquer outro cidadão ou outra mulher de valor nessa cidade que queira construir esse projeto, não pode a gente ter dúvida quanto a isso aí. Perfeito. O PPS e a AMD hoje tem um projeto que é de oposição a esse governo. Está claro. Acho que se ele tiver
focado nessa decisão do PPS, que agora é assumida pela mobilização democrática. Eu gostaria, Raimundo, só de fazer aqui um esclarecimento. Eu não falo ainda oficialmente como representante. Como representante, estou falando como representante informal da MD, porque nós não elegemos ainda, não compusemos ainda um diretório. Eu só tenho aqui a autorização da direção nacional para buscar articular as forças do PPS e do PMN para a montagem do diretório regional ainda. Então, estou falando aqui ainda de forma muito informal. Nós sabemos que você faz com muita competência, né? Porque você tem esse dom de aglutinar, né? Mas olha, ô Chico, eu quero agradecer muito a você, agradecer o João Eduardo Zismo, agradecer o Luiz Solano, mas daqui a pouco o Tribuna Livre volta. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre esporte e sobre direito do consumidor, né? Mas primeiro vamos falar sobre esportes, né? Temos aqui o nosso coordenador de esportes, Maurício Leandro, e temos também João Eduardo Zisma, né? Que apesar de não parecer, mas ele entende de futebol, né? Ele é torcedor da Cobra Coral, do Santa Cruz, está todo satisfeito, Santa Cruz está na final do Campeonato Pernambucano, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez na final do Pernambucano. Vai pegar o esporte, parece que já é freguês, né? Já é freguês, né? Já é freguês. Tá certo. E aí, Maurício, o que você acha? O esporte é freguês mesmo? Eu entendo que Esporte Santa Cruz estão vendo... Aliás, Pernambuco é a terra do seu pai, né? Seu Leandro. A gente manda um abraço aí. Exatamente, Taquaritinga do Norte. Como é o nome da cidade? Taquaritinga do Norte. Não, fala devagarinho, o pessoal... Taquaritinga do Norte. Tá. Meu seu Leandro, um abraço aí, pessoal de Taquaritinga do É uma Norte. bela cidade, é um polo turístico, é muito bonito. E falando sobre Santa Cruz do esporte, diferentemente até do futebol cearense, que ou o Ceará ou o Fortaleza entra na decisão e na Copa do Nordeste do próximo ano, já que estão nas semifinais. O futebol pernambucano segue a tradição das grandes camisas decidirem, né? E não é diferente esse ano com o Santa Cruz Esporte né? decidindo. O Náutico ficou de fora. Né? Exatamente, por aí. Aliás, o Náutico... João, você era dessa época que o Náutico foi ex-campeão lá no... Não. Ainda não era nascido, não. Já era nascido, não peguei, não acompanhava o futebol ainda não. Mas era um time expressivo. Mas vamos deixar o saudosismo de lado, né? E me diga uma coisa, e o Campeonato de Brasília? Porque nós já quebramos a cara mesmo, né? Nós colocamos aqui o Gama, o Sobradinho como favorito, os dois já estão fora, entendeu a história? No final de semana nós tivemos uma definição, que foram os representantes de Brasília para a Copa do Brasil de 2014. O Brasília e Brasiliense e Ceilândia. Independentemente do campeão do segundo turno, esses três, pelo número de pontos, estarão representando Brasília no próximo ano. E eu entendo até que são times, de certa forma, mais tradicionais do que desse ano. Embora o Lusiânia tenha feito boa campanha, o Ceilândia e também o Sobradinho, eu entendo que com o Brasiliense e com o Brasília, da forma como está vindo para o próximo ano, eu entendo que farão ótimas figuras na Copa do Brasil do próximo ano. Perfeito. E me diga uma coisa, e o Campeonato Carioca parece que vai repetir, né, a decisão do ano passado, né? O Fluminense, que decide amanhã a Taça Rio, né, com Exatamente. o Botafogo, e o freguês Botafogo, né? Que o Botafogo é freguês do Fluminense sempre, não é isso? Ultimamente... Para quem não sabe, o Maurício também é torcedor do Fluminense. Exatamente. Nos últimos 11 jogos entre Botafogo e Fluminense, o Botafogo não venceu o Fluminense. O Fluminense vem com um tabu considerável em relação a esse confronto, mas só que amanhã o Botafogo pode continuar sem vencer, seguindo esse tabu e dando volta olímpica de campeão estadual. Mas quem você acha que é o favorito? Diga, João. Vamos ver se a gente acerta aqui. Você é torcedor do Fluminense, né? Não posso contrariar, só à vontade. Mas eu tenho a impressão que o time do Botafogo ele já vem melhor estruturado, está fazendo um campeonato mais, vamos dizer assim, linear, né? Eu acho que o Botafogo... E tem o craque do campeonato para mim, que é o Sidorf. Eu acho muito, que né? tá jogando, está comendo a bola. Então você acha que o Botafogo é o favorito? Eu acho que o Botafogo tem o favoritismo nesse campeonato. O Fluminense tem uma missão, eu vou até adjetivar, utilizando pelo menos a história da humanidade, como é que se diz? Uma missão hercúlea. O Fluminense terá para vencer. Para vencer o Botafogo 2 vezes, porque o Botafogo esse ano só perdeu uma. Ele só perdeu para o Flamengo. Nos últimos jogos foram 4 vitórias sem sofrer gols. Está numa sequência no Campeonato Carioca de 11 vitórias consecutivas. Né? Então o Botafogo vem confiante, quem é o né? Favorito? O favorito é o Botafogo. É o Botafogo? Porque tem um empate. Bem, eu não tenho medo de ficar sozinho.
Para mim, o favorito é o Fluminense. Vamos ver no próximo programa, né? E no Campeonato Paulista, nós temos aí o Mogi... As semifinais, com um jogo só. Mogi, Santos... E São Paulo e Corinthians São amanhã. Paulo e Corinthians, Exatamente, né? O que você acha? Diferentemente do Campeonato Carioca, né? Se houver empate, o jogo irá para os pênaltis. Só que Como foi Santos e Palmeiras. Exato. E a FIFA, e até serve até de debate para o João aqui também, para você, professor, em relação a algumas sugestões da FIFA em relação aos próximos campeonatos. A FIFA não quer decisão por pênaltis. E no Campeonato Carioca e no Campeonato de Brasília, a equipe de melhor campanha vem se classificando com um empate. Diferentemente do Campeonato Paulista, que Santos e Palmeiras, o jogo com empate foi para os pênaltis. E aí, abolindo os pênaltis, eu entendo que se faça até um tanto quanto uma justiça com o time de melhor campanha. Mas quem ganha? Mogi e Santos? O Santos chega na final. Santos E chega tenta, na final. e tenta um tetracampeonato inédito, né? O Santos. Você, Joãozinho, veja bem, nós estamos marcando aqui os palpites, hein? Não dá, é tão disparatado a comparação entre os Mas elencos. o jogo é em Mogi. Não, independentemente, mas os elencos são tão diferentes, né? E tem um brilho do Neymar que sempre é imprevisível, ninguém sabe o que é que ele vai aprontar Então, pra você, o Santos zagueiro. também? Eu acho que o Santos joga sempre com favoritismo, pela camisa e pelo elenco, né? Eu fico só novamente, eu vou apostar no Mogi. A outra, São Paulo e Corinthians. Eu gostei muito do São Paulo. Muita gente criticou o São Paulo na vitória diante da Penapolense. De 1-0. De 1-0 só, mas a Penapolense jogou muito. Jogou muita bola. Jogou como time grande. E o Rogério é um goleiro que, embora esteja com seus 40 anos, é um goleiro que nas decisões ele aparece muito bem. E o Corinthians não tem o Cássio mais. O Cássio se contundiu, não sabe se vai jogar ou não. E o Flamengo. E o Corinthians perde demais não tendo o Cássio para essa final. Por isso que eu aposto no São Paulo. São Paulo. E você? Eu acho que o São Paulo vive um momento, vamos dizer assim, psicológico favorável, né? Depois daquela que ele entrou, né? Classificou na Libertadores. Foi ressuscitado igual a história do médico, né? Mas ali foi o Rogério Ceni, aquela pré-eleção que ele fez antes do jogo, levantou o astral. Contra o Atlético, Eu acho que o São Paulo, hoje, além de ser um bom elenco, não tenha dúvida, mas ele está num momento psicológico favorável, melhor do que o Corinthians. Bem, nesse caso eu também aposto no São Paulo. Aí vai o tricolor. Então a final do professor é São Paulo e Mogi. São Paulo e Mogi. E a nossa é São Paulo e Santos. São Paulo e Santos, né? Bem, o Campeonato Gaúcho sem graça, né? Sem o Grêmio ficou no meio do caminho, o Inter decide com o Juventude. E adivinha qual vai ser a final do Campeonato Mineiro? Adivinha. Não tem nem dúvida, né? Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro fez 4-0, o Atlético Mineiro fez 2-0, teremos os confrontos de volta, mas para cumprir tabela. Cruzeiro e Atlético decidem. Né? Bem, de esportes é isso, né? Na próxima semana a gente vai conferir aqui, entendeu? Quem sabe mais, né? Sobre esses palpites, né? Para ver se a gente pode jogar pelo menos um pouquinho na loteria esportiva, né? Mas agora, querendo agradecer aqui ao Maurício Leandro, ao João Eduardo Zisman, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o direito do consumidor. E o doutor Vieira, né, que está aqui conosco, hoje vai falar um pouquinho mais respondendo a alguns questionamentos, né, dos nossos telespectadores. Você já sabe, se você tiver alguma dúvida sobre direito do consumidor, só você mandar um e-mail para esse caractere que está embaixo, entendeu? Que na semana seguinte o doutor Vieira responde para você. Mas e aí, doutor Vieira, o que o senhor nos conta? Bom dia, doutor Ribeiro, bom dia a todos. Olá, consumidor, adquirente de imóveis na planta. Sabe aquele valor que você dá como entrada por ocasião da aquisição do seu imóvel? Aquele valor é para cobrir as primeiras prestações do imóvel que você está adquirindo e não para pagar a corretagem. Quem deve pagar a corretagem, o serviço do corretor, é a construtora que fez o contrato com o corretor e não você. Porque você paga por serviço prestado aquilo que você contratou. Você não contratou nada, consumidor. Quem contratou foi a construtora. No próximo sábado estaremos de volta. Bem, agradecendo ao doutor Vieira, né, e agradecendo a todos vocês aí pela audiência, né, pela paciência de nos ouvir, agradecendo a Prismac Turismo, né, que é uma das nossas anunciantes, fica ali no setor hoteleiro norte, no Garvey Park Hotel, e é onde você adquire a passagem aérea online mais barata
do país, né? Agradeço também ao restaurante Esquina Mineira, do nosso amigo Cleiton, né? Fica ali na 704, 705 Norte, e se Deus permitir, no sábado que vem estaremos juntos novamente. Até lá, se Deus quiser.